Nesse vídeo, nós trazemos algumas projeções para a dinâmica da Covid-19 no estado do Ceará, em particular, o impacto de um possível colapso do sistema hospitalar. Os resultados eles foram obtidos com o Sistema de Monitoramento Preditivo, CIMOP. O CIMOP ele utiliza um modelo epidemiológico sistêmico que captura algumas dinâmicas importantes, no caso aqui, a evolução de hospitalizações, né, e também o impacto de saturação de leitos. Queria comentar brevemente sobre alguns fatos relevantes que embasaram o nosso estudo. Primeiro, a maioria das pessoas, em torno de 80%, dos infectados se recupera da doença sem precisar de um tratamento hospitalar, ou seja, 20% precisam de uma assistência hospitalar. Um outro fato importante é que 1 em cada 6 pessoas infectadas pela Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar, ou seja, 1 em cada 6 pessoas necessitam de um atendimento especializado, como o uso de respirador, de ventilação mecânica, etc. Um outro ponto relevante é que 30% dos pacientes internados por Covid morreram no Brasil, então esses são dados de todo o ano de 2020, dados médios. E o quarto ponto é que 80% dos pacientes entubados por Covid-19 morreram no Brasil. Em particular, esse último dado aqui foi publicado recentemente na revista The Lancet, tá? Baseado em um estudo realizado no Brasil ao longo de um grande período aí, abrangendo o ano passado. Bem, em se tratando da curva de infectados, né, ou de contaminados, o que nós podemos observar é que a curva pontilhada preta nos mostra que o número atual de casos é bem maior do que o número registrado, né, que é esse que está mostrado na curva em azul. Né? E certamente esse gap no número de casos a mais tem um impacto sobre a demanda hospitalar e também sobre a curva de óbitos projetada. As projeções indicam, então, um platô nessa média móvel de óbitos em torno do final do mês de abril. Tá? Nós estamos atualmente aqui se aproximando do final do mês de março, tá? Então, nós ainda temos um crescimento previsto para essa média móvel de óbitos. Isso, logicamente, não é em Fortaleza apenas, mas em todo o estado do Ceará, tá? Um valor médio, e atingindo um platô, então, mais ou menos nesse período aqui do final do mês de abril. E aí, tratando em particular da questão do colapso do sistema de saúde, nós, obviamente, tivemos que fazer algumas suposições e traçamos algumas projeções para alguns cenários possíveis. Primeiramente, nós supomos aqui uma situação de saturação de leitos no início de abril, e essa saturação ela pode ter diversos níveis. Né? Como é que a gente capturou os diferentes níveis de saturação? Nesse gráfico de barras, nós temos aqui uma situação inicial em que a suposição é que todos os pacientes que necessitam, que chegam em estado grave, né, e que necessitam de UTI, têm atendimento. Aí nós temos aqui o pico dessa média móvel de óbitos projetada numa situação como essa. Né? E aí, algumas outras suposições. No caso aqui dessa segunda barra, nós supomos que 5 em cada 100 pacientes não encontram atendimento em UTI. E o que nós notamos aqui é que há um ligeiro acréscimo, mas muito pequeno, nesse pico da média móvel de óbitos. E aí nós vamos para outras situações mais agravantes, como, por exemplo, aqui 10%, ou seja, 10 em cada 100 pacientes que necessitam de atendimento em UTI não têm acesso a esse atendimento. E aí nós já notamos aqui um aumento desse pico, né, que sai de um valor aproximadamente entre 120 e 150 para 200. E aí, um último caso que trata de 20% dos pacientes sem atendimento, e aí você já observa uma subida mais significativa nesse pico da média móvel de óbitos. Tá? Bom, algumas considerações finais é que os resultados foram obtidos utilizando esse sistema de monitoramento preditivo, CIMOP, que captura a questão da dinâmica da evolução das hospitalizações e também do impacto da saturação de leitos de UTI.
Evidentemente, esses resultados são apenas projeções, é possível que haja um desvio em relação à realidade, e um dos fatores que contribuem para esse desvio é o lapso temporal que tem entre os casos em investigação e os casos atualmente confirmados pelo sistema de saúde. Isso pode gerar uma variação ou um deslocamento nessa curva, nessa média móvel de óbitos. E por fim, os resultados aqui projetados, eles supõem a manutenção da taxa de contágio, ou taxa de transmissão, supondo que ela se mantém igual durante todo esse período estudado, que vai até final de abril. Ou seja, variações na taxa de transmissão para mais ou para menos afetariam também o comportamento dessas curvas. Obrigado.